Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Você está na playlist de HQs e outras linguagens na sala de aula. E este vídeo é sobre o negro nos quadrinhos do Brasil, com um depoimento do professor Nobu Shinen. Antes de continuarmos, se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva e participe das nossas discussões sobre HQs e outras linguagens na sala de aula. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao professor Nobu pelo depoimento que ele fez, um verdadeiro seminário que eu tenho certeza que você vai gostar muito. Muitas informações. Nessa primeira parte, ele fala muito sobre a sua trajetória, fala do Observatório de Histórias em Quadrinhos na USP e das Jornadas Internacionais de Histórias em Quadrinhos, apresenta alguns dos seus livros, fala sobre a linguagem dos quadrinhos, esboçando alguns comentários sobre o mangá, fala de um livro muito interessante sobre a Vertigo, onde ele escreveu sobre a grande editora Karen Berger, e também fala do Primádio Mantov, que é um quadrinista excepcional que criou o Saca-Rolha e o Rock Lane, publica ainda vários quadrinhos de faroeste. O professor Nobu traça alguns comentários que mostram um pouco da trajetória dele e das histórias em quadrinhos no Brasil. Vamos assistir. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao professor Eloírio Pacheco pelo convite, né? É um amigo lá já de longa data, a gente vive se esbarrando em eventos sobre quadrinhos, né? E ele me convidou, e eu me sinto muito honrado com o convite, para falar a respeito um pouquinho da minha trajetória como pesquisador, como estudioso de quadrinhos e como professor também dessa área, né? Eu sou publicitário de formação, eu me formei numa faculdade em Taubaté, né, a Unital, e exerci essa função de publicitário. Eu trabalhei como redator publicitário durante mais de 20 anos, trabalhei também na área de marketing de uma grande empresa de medicina de grupo, né, a Medial Saúde, e depois disso passei por algumas agências também e desde 2006 eu me dedico também à docência, né? A princípio, como uma atividade complementar, eu ainda trabalhava em agência, depois eu fui para dar aula, né? Eu fui contratado pela Oswaldo Cruz em 2006, permaneci lá até 2017, dei aula também na São Judas, Universidade de São Judas, aqui em São Paulo, e também, durante 2 anos, eu fui professor temporário na Escola de Comunicações e Artes da USP, né? ECA USP, Universidade de São Paulo, que é onde eu, inclusive, fiz a minha pós-graduação, meu doutorado, que é justamente num tema sobre quadrinhos, que são os personagens negros nos quadrinhos brasileiros. Então, minha trajetória nos quadrinhos, ela não é como um criador. Eu não sou um desenhista, eu não sou roteirista, eu sou um apreciador, né? Eu comecei a escrever sobre quadrinhos em São José dos Campos, cidade onde eu morava, por isso que eu fui fazer faculdade em Taubaté, que é uma cidade próxima, né? E eu comecei em 1987, escrevendo uma página inteira, era uma coluna sobre quadrinhos, mas ela ocupava uma página inteira de um jornal formato standard, formato grande. Então toda semana, a princípio aos domingos, depois foi variando, né, às vezes às sextas-feiras, mas durante 2 anos, até 1989, eu escrevia uma página sobre quadrinhos para um jornal chamado Vale Paraibano, que era um jornal de boa circulação na região, né, de São José dos Campos, Vale do Paraíba, sul de Minas e sul do Rio de Janeiro. Mas escrevia essas matérias e ficava isolado lá. Naquela época não tinha internet, nós tínhamos pouco contato com o pessoal de São Paulo e eu não sabia se essa matéria repercutia ou não. Só mais para frente eu vim a saber que realmente o pessoal gostava, né, de ler essas matérias. Algumas pessoas até escreviam cartas, mas não havia um feedback tão intenso como hoje seria possível. Então eu escrevi essas matérias, parei de escrever. Saiu, inclusive, uma nota elogiosa no Estadão, no Caderno 2 na época, e depois numa revista chamada Circo, do Toninho Mendes, da editora Circo, que é uma das melhores revistas daquela fase, né? Uma revista de vários autores, inclusive alguns estrangeiros, editada pelo Luiz G., um cartunista, né? Muito conhecido, muito reputado. Bom, aí eu fiquei um tempo meio afastado dos quadrinhos, né? Continuei comprando livros a respeito, continuei juntando artigos de jornais, artigos de revistas sobre o assunto, mas fiquei um pouquinho alheio e tocava minha carreira de publicitário, né? Como eu falei, trabalhava como redator, primeiro lá numa cidade próxima, em Taubaté, onde ficava inclusive a faculdade onde eu cursei o meu curso superior, e depois me mudei para São Paulo, acabei trabalhando em agências da cidade de São Paulo.
com foco principalmente em marketing interno, né? Que eles chamam de comunicação interna, endomarketing. E nesse período todo, ainda gostava de quadrinhos, mas em 2003, se não me engano foi essa data, eu me aproximei do Observatório de Histórias em Quadrinhos da ECA. Na época ele chamava Núcleo de Pesquisa de Quadrinhos da ECA USP. E aí, com o tempo, ele foi mudando de nome. Eu até então, né, sabia da existência desse núcleo, desse grupo de pesquisa, mas não ia porque achava que tinha que ser acadêmico, alguém que estivesse dentro das universidades pesquisando e estudando. E eu, apesar de ter bastante material, tinha uma boa coleção de livros sobre o assunto, ficava ali como um diletante, né? Até que em 2005 eu tive a oportunidade de escrever uma parte, né, colaborar com um livro sobre quadrinhos chamado Hentai. E depois, né, mais para o fim do ano de 2005, colaborei com um livro maravilhoso chamado O Centenário do Tico-Tico, que era uma publicação, o Tico-Tico era uma publicação de 1905, que foi a primeira a publicar regularmente quadrinhos. Não era uma revista em quadrinhos, era uma revista que também publicava quadrinhos. Mas o grosso, né, a maior parte da revista era ocupada por textos educativos, né, textos instrutivos e passatempos. Bom, depois dessa primeira experiência, eu pensei em levar mais a sério, né? Eu frequentava o observatório, no observatório a gente faz reuniões mensais, mas uma vez por mês só, a gente se reunia lá na cidade universitária mesmo, né, numa das salas da ECA, e aí eu comecei a dar aula em 2006, que não tinha nada a ver com quadrinhos. Como eu falei, eu sou da área da comunicação, da área de publicidade, então eu dei aulas no curso de publicidade e de marketing na Oswaldo Cruz. Bom, aí eu, né, já tinha passado 1 ano, 2 anos, eu pensei, poxa, eu preciso me aprimorar como professor. Vou fazer uma pós-graduação. Só que eu pensei, puxa vida, eu vou fazer uma pós-graduação, né, que seja então algo que me fascine. Um tema que eu tenha realmente um gosto, um apreço, né? Eu não vou ficar 2, 3 anos, né, debruçado sobre um tema que eu não acho interessante. E, por outro lado, também eu tinha bastante material, bastante livros, bastante recortes, né, de matérias de jornal, de revistas sobre quadrinhos. Eu falei, bom, eu preciso direcionar esse material. Né, seria um desperdício, já que pretendo fazer uma pós-graduação, seria um desperdício não utilizar esse acervo todo. E aí, né, eu prestei o concurso, quer dizer, fiz todos os exames, fiz toda a bateria de entrevistas, entreguei um projeto que a princípio era para o mestrado lá na ECA. E escolhi como orientador a pessoa que era uma autoridade, né? Ainda hoje é a pessoa que é sinônimo de pesquisa em quadrinhos, que é o professor Valdomiro Vergueiro. Então, a primeira coisa que eu fiz foi fazer uma entrevista com ele, uma conversa com ele, né? Já que eu fazia parte do núcleo, né? Lembrando que o coordenador do observatório é o professor Valdomiro Vergueiro. E o vice-coordenador é o professor Roberto Elísio dos Santos. Bom, aí só que o Roberto Elísio, ele dava aula na USCIS, Universidade de São Caetano do Sul. E o professor Valdomiro Vergueiro era um professor já de longa data da ECA. E aí eu conversei com ele, perguntei se ele toparia ser meu orientador. Na época você podia escolher o orientador, né? Aliás, era um requisito. Você indicava mais ou menos quem te orientar e submetia ao projeto. A ECA tem várias modalidades, ela vive mudando a maneira de selecionar as pessoas que querem fazer uma pós-graduação stricto sensu, né? Mestrado ou doutorado. E atualmente, que eu saiba, você não pode mais escolher a pessoa que vai te orientar. Mas naquela época isso era possível. Então fiz todas as provas, entreguei o projeto e fiz a entrevista, né, já tendo conversado previamente com o professor Valdomiro Vergueiro. Ele falou que tinha vaga, né, para fazer o mestrado, então ele aceitou me orientar. Aí eu comecei a fazer a minha pesquisa, né, fazer o meu trabalho, que é sobre justamente o personagem negro nos quadrinhos brasileiros. Esse é o tema da minha pesquisa, esse é o tema daquilo que começou como um mestrado. Aí a gente, quando faz um curso de pós-graduação, passa por um processo chamado qualificação, né, que ainda não é uma análise do seu trabalho finalizado, né, ele está no meio do caminho, e foi recomendado que fosse como doutorado direto. Para mim foi uma honra, né, porque se a banca achou que tem qualidade para ser doutorado, é porque eu consegui entregar um projeto, né, e uma intenção de fazer um trabalho digno de um doutorado. Aí eu topei fazer, né, aceitei, porque você pode aceitar ou não.
isso me abreviaria uma trajetória, né? Então eu prossegui fazendo o doutorado. Esse doutorado, né, foi defendido em 2013, só que o meu recorte, recorte é quando você escolhe, né, você não dá conta, vamos supor, vai falar sobre quadrinhos dos anos 30, mas quais quadrinhos? Né? Tem tanta produção, então o recorte é quando você limita o seu objeto de estudo. E o meu recorte era até 2011, que foi o Ano Internacional do Afrodescendente instituído pela Unesco, né? Então eu achava que haveria, né, muita produção alusiva a esse tema, né, a essa efeméride. Então eu fechei 2011 e de fato muita coisa surgiu em 2011, né? Bom, o meu trabalho basicamente ele é amparado, né, por bastante bibliografia. Então, no decorrer desse processo, antes de me tornar um doutor, eu também fui participando de eventos, participando de congressos, fui convidado pelo professor Paulo Ramos, lá da Unifesp, e pelo meu orientador, o professor Valdemir Vergueiro, a organizar, né, nós seremos os organizadores das Jornadas Internacionais de Histórias em Quadrinhos, que é um evento vinculado ao Observatório, né, e que começou como bienal, atualmente é um evento anual. E é um evento que a gente considera como o maior da América Latina, porque reúne, na última edição do ano passado, que foi presencial, né? Esse ano nós fizemos uma versão virtual, que são as cyberjornadas, mas no último, que foi presencial, que foi ano passado, nós contamos com mais de 300 inscrições. Então, é um evento que reúne pessoas que vêm de todas as partes do Brasil, né? De várias universidades, inclusive alguns estrangeiros, né? Fazem inscrição. E a gente também traz convidados estrangeiros para dar palestra, né? Pesquisadores americanos, já convidamos pessoas que vêm da Austrália, pessoas que vieram da Inglaterra. Então, além das pessoas que submetem o trabalho para apresentação, né, que são daqui do Brasil, nós convidamos pelo menos 2 palestrantes estrangeiros. Bom, então, isso enquanto eu ainda estava fazendo doutorado. E aí, né, também durante o doutorado, eu publiquei alguns livros, né? Então eu vou mostrar para vocês aqui algum deles. Esse aqui é um dos livros, né? Chama-se Linguagem HQ Conceitos Básicos. Está dando até o reflexo ali da lâmpada, mas de qualquer forma aqui dá para vocês verem a capa, que é bem básico mesmo, né? Ele se propõe a falar sobre o que é balão, o que é onomatopeia, o que é vinheta, né, o quadrinho em si, o que são as metáforas visuais, o que são as linhas de movimento, ou seja, o que constitui basicamente o quadrinho. Aí fala de enquadramento, plano, uma série de coisas que fazem com que os quadrinhos sejam uma linguagem, né? Bom, e aí, enquanto escrevia livros, escrevia artigos, né, participava de eventos, fiz 2 anos. Esse livro aqui foi lançado em 2012, se não me engano, 2013. E o outro livro veio na sequência, esse aqui é 2011, né? Logo que as primeiras jornadas foram desse ano, 2011, então nas jornadas, por ocasião das jornadas ele foi lançado. Aí tempos depois eu lancei esse outro livro, que é o Mangá, Conceitos Básicos, né? Então é um livro dentro da mesma coleção, da editora Criativo também, né? Do editor Carlos Rodrigues, que aliás é um grande amigo, né? Esse livro aqui é de 2013, aí eu consegui, então, de alguma maneira, acompanhar, né, de 2 em 2 anos, como as jornadas também bienais, lançava pelo menos um livro. Este mangá também é bem básico, fala dos principais autores, fala das principais características do mangá, mas sempre, já começo falando, mangá é quadrinhos, né? Tem gente que fala, eu não leio quadrinhos, só leio mangá. Não, se você lê mangá, você lê quadrinhos. Só que você lê quadrinhos de uma produção, né, que tem certas peculiaridades. É até complicado a gente falar de estilo, né? Porque não, o estilo japonês de desenhar. O mangá tem vários estilos, né? Desde o mais realista até o mais cômico, caricatural, tem o de terror, né? Que aliás é um grande nicho, né? O quadrinho de terror japonês. Então não existe um único estilo de fazer mangá. É que o mais consagrado é aquele de pernas esguias, olhos grandes, né? Olhos grandes e brilhantes, que foi assim, disseminado, né? Que foi consagrado no mundo inteiro, e que as pessoas identificam como sendo um mangá, né? Fora esse livro, eu participei de outros livros também, né? Então, mais recentemente, esse
humor paulistano. Eu escrevi um dos capítulos, né, que fala sobre a editora Circo, que publicou Chiclete com Bananas, Piratas do Tietê, Geraldão, e também a própria revista com o título de Circo. Fora alguns outros trabalhos, né, alguns álbuns de tiras. Publicou o Níquel Náusea também, do Fernando Gonçalves. Esse livro aqui, deixa eu ver a data dele. Eu acho que ele é de 2014 ou 2015. Mas eu não escrevi ele inteiro. Eu só escrevi o capítulo referente. Aqui não tem a data, mas de qualquer forma deve ser 2015. Ele só tem o meu capítulo é só sobre a revista Circo. Entrevistei o Luiz G, né, fiz uma bela entrevista com ele, fui até a casa dele, o apartamento dele, conversamos bastante, ele me mostrou alguns materiais e escrevi o capítulo sobre a revista Circo. Né. Um outro trabalho também recente, também sobre quadrinhos, né, que eu participei, que gostei muito de participar, lançado em 2018, é esse trabalho aqui sobre a editora Vertigo, né, que é o selo adulto da DC. Quando comemorou 25 anos, né, o Edson Diogo, que é responsável por um site fabuloso, que é o Guia dos Quadrinhos, ele convidou autores, né, desenhistas, para desenharem, ilustrarem qualquer personagem que eles escolhessem da Vertigo, né? Então, podia ser Joe Constantine, podia ser Lucifer, podia ser Sandman, qualquer personagem que tivesse saído pelo selo da Vertigo aqui no Brasil. E, concomitantemente, ou seja, ao mesmo tempo, ele convidou um autor, um escritor, roteirista, alguém que fosse do texto, um jornalista, para escrever um texto sobre esse personagem. Então, a cada X páginas, né, acho que 2 ou 4 páginas para cada personagem, havia texto e imagem de autores brasileiros, né, não eram os autores originais desses personagens, ilustrando e escrevendo sobre o personagem. Então, para mim também veio um convite para eu escolher um personagem, que aí eles escolheriam um ilustrador, né, que iria fazer par comigo. Só que aí eu pensei, puxa, eu acho que a Karen Berger, que é a editora, né, ela foi responsável pelo selo, ela dirigiu o selo Vertigo, né, na DC durante vários anos, desde o começo até 13 anos, ela acho que permaneceu. Ela merecia um capítulo sobre ela. Ela não é personagem, ela não é autora, mas alguém, né, ela foi muito importante, alguém teria que escrever sobre ela. E eu me propus a escrever. Fiz uma pesquisa bem vasta, né, e falei sobre a história da Vertigo, a história da editora. E, é claro, da trajetória da Karen Berger. Ela foi a pessoa que fez um vínculo, né, ela que fez o contato com autores britânicos para produzirem quadrinhos para a DC sob o selo Vertigo. Ela teve um papel muito importante, né, no quadrinho adulto americano e, por conseguinte, mundial, durante um bom período, e eu achava que merecia um capítulo. Então, o Edson aprovou a ideia, né, falou, não, então, tudo bem, vou te dar até mais páginas. Né? Então, o meu capítulo é o mais extenso, porque ele abre o livro falando sobre a Vertigo. Então, além do meu tema principal de pesquisa, que é o negro nos quadrinhos, né, eu tenho feito outros trabalhos, outras obras. Eu escrevi uma biografia do Primádio Mantov, né, é um livro de bolsa, é um livro pequeno. Eu tinha separado, mas acabei deixando na estante. Né. É um livro que conta a vida de um cara que foi muito importante para os quadrinhos brasileiros, porque ele coordenou, né, o departamento de quadrinhos da Disney aqui no Brasil, dentro da editora Abril. Ele era o chefe, né, de redação dessa equipe, né, desse grupo de desenhistas, que criou muita coisa durante um certo período, né, nos anos 70, 80, quadrinhos Disney, com personagens da Disney, Pato Donald, Zé Carioca e assim por diante, mas produzidos no Brasil. É claro, tinha que seguir o padrão americano, né, dos estúdios Disney, mas eram produzidos no Brasil. O Brasil foi um dos grandes produtores de quadrinhos da Disney. Né? Hoje, essa realidade está bem modificada. Né? O Primádio, antes disso, ele já tinha desenhado outros personagens também. Ele criou o Saca-Rolha, né, que é um palhaço que teve revista própria, vendeu mais de 100 mil exemplares numa edição. Então, era um profissional que tinha personagens e tinha desenhado outros personagens que ele não tinha criado. Né? Ele desenhou muito um faroeste chamado Rock Lane, né, para a Rio Gráfica, uma editora do Rio de Janeiro que pertencia à Globo.
Hoje é a Editora Globo que não faz mais quadrinhos, que não publica mais quadrinhos, mas durante um bom período ela publicava títulos muito importantes, Fantasma, Mandrake, tinha títulos infantis como Riquinho, Brotoeja. Então, o segmento, né, o departamento de quadrinhos que a Globo, no caso a Editora Rio Gráfico, mantinha, era muito interessante, muito grande. É óbvio que esse material quase todo era importado, mas muitas vezes, quando faltava histórias, os artistas do Brasil completavam, que é uma das coisas, inclusive, que o Primádio fazia. Depois veio para São Paulo, trabalhou muitos anos na Abril, aí depois se aposentou, mas continua, né, colaborando com publicações, ele continua editando um livro sobre faroeste. Ele regularmente publica, acho que é o Almanac de Faroeste, se não me engano, do Rock Lane, mas com outros personagens também. Bom, então essa é a minha trajetória como autor de livros, como pesquisador. Tem outros livros também, capítulos de livros que eu escrevi, mas basicamente esses são os mais importantes, né, na minha trajetória, no meu percurso de estudioso de quadrinhos. E eu quero agradecer muitíssimo pelo professor Nobu ter doado o seu tempo para compartilhar suas experiências conosco. O vídeo ficou muito interessante, a segunda parte é mais interessante ainda. Eu agradeço a ele e convido você a assistir a segunda parte. Tchau, até o próximo vídeo.